Bom dia, bom dia. Bom dia para quem está entrando agora. Que Deus abençoe o nosso dia, né, gente? Todos os dias é um dia de se alegrar. E hoje, dia 11/6, nós vamos dar continuidade ao nosso tema, que é Planejando com Deus. E hoje, quem vai trazer a ministração sou eu, Tâmara Moreno, com o subtema A Importância de Planejar com Paciência e Perseverança. Olha só, que rico. E esse tema de hoje falou muito comigo, muito mesmo. Eu tenho certeza que Deus tem algo a falar nos nossos corações essa manhã. O versículo-chave de hoje se encontra lá em 2 Coríntios 9:6, que diz o seguinte: o que semeia com generosidade também colherá generosidade. O texto em si, deixa eu abrir aqui. O texto em si, o versículo, né? Ele é um versículo que nos chama a atenção nessa questão de semear. Olha só, semear com generosidade também nós vamos colher com generosidade, é o que diz o versículo, né? E eu achei interessante que esse versículo ele nos mostra que Deus ele nos chama a semear, né? A agir com fé, a nos mover mesmo quando ainda nós não vemos nada brotando. Que eu acho que esse é o maior desafio, né? E mais, né? Ele nos ensina que a forma como, de como, né? O jeito que a gente deve semear, como que a gente deve semear. E aí é que o versículo fala que é com generosidade, né? Com amor, com alegria. Tudo isso influencia na colheita. E eu parei para refletir, porque todo tempo, gente, a gente está semeando. Se a gente for parar para analisar, né? Todo tempo a gente está cultivando o nosso dia, no nosso dia a dia. E esses dias eu estava tão impaciente, que aí quando veio o tema, né? Quando eu vi o tema, eu falei, ai meu Deus, porque eu estava muito impaciente, aí quando foi ontem, as regrinhas desceram, né? Aí eu falei, ai meu Deus, não posso colocar a culpa na TPM, né? Mas influencia muito, a gente sabe que influencia. E eu parei para refletir sobre isso, porque muitos anos atrás, eu sempre fui uma pessoa muito agitada internamente, sabe? Internamente. Do meu facial, né? Externamente, eu sempre fui essa pessoa muito calma. Eu acho que ainda eu era mais calma do que eu sou agora. E porque eu quase não falava, né? E aí, o que acontece? Eu fui entender depois que todo tempo, eu estava só colhendo coisas, sabe, desespero? Só desespero, a minha vida inteira foi desespero. E eu falei, quando eu parei para analisar sobre isso, eu falei, Senhor, mas o tempo inteiro eu tô colhendo desespero? Aí, o que eu fui perceber? Eu fui perceber o que eu estava plantando. Gente, eu só plantava desespero, né? Era o tempo inteiro o meu interior é o tempo inteiro aquela, sabe, o tempo inteiro sem fé, preocupada com amanhã, né, querendo fazer, tudo era na força do meu braço, e murmurava demais, murmurava internamente, murmurava falando muitas vezes. Então, assim, não tem como a gente ter uma colheita, né, boa, dependendo daquilo que a gente está plantando. Até que o Senhor me fez pensar, né, sobre isso. E aí, quando eu estava lendo aqui o versículo, né, o que semeia com generosidade também colhe com generosidade, é sobre isso. A gente tem o tempo inteiro que está semeando. A gente tem que estar o tempo inteiro analisando o que a gente está fazendo muito intencionalmente para que a gente possa colher os frutos daquilo, porque o tempo inteiro, gente, tudo que a gente faz volta, né? A lei da semeadura é para todas as áreas da vida. É para a área financeira, é para a área emocional, espiritual, enfim, tudo, nos relacionamentos. Todo tempo a gente tem que estar analisando o que a gente está semeando, né? E o que esse versículo nos mostra aqui? O que esse tema quer nos falar hoje? Que a gente tem que semear com fé.
né? Quando a gente se move, quando a gente semeia com fé, porque a fé, muitas vezes, não é do muito fazer, a fé é do confiar. E olha, tanto que é desafiador, né? A gente realmente olhar as situações adversas e parar e confiar realmente naquilo que Deus estabeleceu para a gente naquele momento, né? O que está acontecendo naquele momento. Então, assim, a gente tem sim que se mover, mas a gente também tem que agir muito pela fé. É o que o Senhor quer nos ensinar hoje. E a fé, o que eu vejo aqui, é a confiança que a gente tem nele, sabe? Então, assim, a colheita, ela não acontece do dia para a noite. Isso é um fato, né? Então, a gente tem que ter essa paciência, a gente tem que ter a perseverança, né? Muitas vezes, nós começamos o ano, todo mundo é assim, eu creio, né, que todo mundo é assim. A gente começa o ano cheio de quê, gente? Cheio de planos, é o tempo inteiro, as metas, oh Jesus, eu olhei ali para o meu quadro, eu falo, oh, Senhor, negligenciei algumas coisas aqui. E é muita coisa que a gente coloca nas nossas metas no começo do ano, né? E é normal estabelecer essas metas para a nossa vida em todas as áreas, é normal, né? Só que o que acontece? Com o tempo, a gente vai deixando, a gente vai se frustrando, por quê? Porque a gente estabeleceu aquelas metas e a gente não conseguiu cumprir. Então, a gente tem que parar e analisar, né? Isso já aconteceu com vocês? Isso alguém de vocês já se frustrou com metas estabelecidas, né? Que vocês pensaram? Acho que a maioria, né? Então, assim, a gente tem que parar e analisar, né? Será o que eu estou fazendo? Será se vale a pena fazer isso? Né? Será se eu realmente coloquei Deus, igual a Paula falou com muita maestria ontem, né? Nos meus planos, né? Porque qual que é o sentimento que a gente tem quando a gente coloca as metas, estabelece as metas, e aí depois a gente não consegue cumprir muitas vezes, e a gente olha para aquelas metas, eu vou falar por mim, tá? Que já aconteceu comigo. Eu já cheguei a olhar para as metas e falar, gente, essas metas é tão de Deus. Deus está nesse negócio aqui, é muito de Deus isso aqui, sabe? E aí, quando eu não consigo cumprir, ou quando às vezes acontece alguma coisa que sai ali do roteiro, o que eu penso? Às vezes, né? Será se Deus se esqueceu de mim? Né? Será se eu estou indo no caminho certo? Né? Será se vale a pena realmente continuar insistindo nisso aqui? A gente às vezes tem esses questionamentos, né? Eu acredito que não sei só eu. Então, tem coisas que eu coloco aqui na minha meta que eu paro e reflito nesse sentido. Será se Deus realmente estava realmente nisso aqui? Porque no começo estava tão de Deus, né? E o negócio não está andando. Só que é essa questão que a gente tem que analisar. É que Deus, ele não se esquece de nenhuma semente que plantamos com fé. Então, se no começo de tudo você se colocou à disposição de Deus e Deus colocou aquilo no seu coração, por mais difícil que seja, a gente tem que perseverar, sabe? Porque Deus, ele não se esquece, né, dessas sementes. E eu creio muito nisso. Porque quando a gente persevera, gente, isso quer dizer que nós realmente estamos confiando no Senhor. E vocês podem ver, esses grandes plays, né, esses grandes empresários, o que eu vejo muito neles? A persistência. E por isso que eu falo que essa questão da lei da semeadura, ela vale para todas as áreas. Tem gente que nem é tão de Deus, né? Que eu falo de Deus, tipo, que nem é tão espiritualizado falando aqui em público, né? Não fica todo tempo falando de Deus. Tem gente que nem fala muito de Deus, mas fala muito de trabalho. E a gente vê que as coisas vão fluindo. Por quê? Porque a pessoa perseverou. Quando a gente vai parar para analisar o percurso, perseverou. Teve uma época que eu até perguntei para o meu pai, né? O pai, eu acho tão injusto, né? Uns homens tão incrédulos, umas pessoas que não têm temor a Deus e prospera, né? Porque é a questão do perseverar, gente, de não desistir, sabe? Então, assim, para tudo, a lei da semeadura, Deus, ele não vai se desfazer daquilo que ele plantou, né? Tudo que você vai realmente persistir naquilo, aquilo vai dar certo, por mais difícil que seja, porque sempre vai ser difícil, vai dar certo. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês, mediante esse versículo, é a questão de como nós estamos plantando,
entendeu? Como nós estamos plantando, porque tudo vai vir uma colheita daquilo. Né? Tem gente que tem muito próspero, mas às vezes não tem ali o seu coração realizado. Por quê? Porque plantou só em uma área, não plantou na outra área. Então, para tudo, a gente tem que analisar. E o que Deus me traz muito, assim, né, para a minha realidade hoje, é essa questão de como eu estou semeando dentro do meu lar, como que eu estou semeando nos meus relacionamentos, como eu estou semeando, né, no meu convívio. Por quê? Porque é nisso que eu dou muito valor hoje, né? E às vezes a gente tem essa mania de semear muito lá fora, de plantar muito lá fora, e às vezes esquece aqui dos de dentro. Então, assim, essa questão da nossa jornada de semeadura e colheita, a gente tem que analisar muito. Quando eu entendi isso, gente, para mim mudou, assim, virou uma chave muito poderosa. Por quê? Porque quando eu entendi que eu estava colhendo o que eu tinha plantado de muito desespero, o que que eu comecei a fazer? Eu comecei a ler, eu comecei a me centrar, a plantar coisas ali que me traziam paz, mas eu ainda estava colhendo coisa do desespero. Aí o Espírito Santo falava assim: minha filha, você está passando por isso, porque você ainda está colhendo tudo que você plantou. Porque, gente, Deus, ele te dá consciência, sabe? Ele te dá a força, ele caminha junto com você. Mas o que a gente fez, as consequências do nosso pecado, do nosso erro, sempre vai ter. Não tem para onde correr. E aí eu ficava o tempo inteiro, mas eu sei o que eu estou plantando. De verdade, eu falava ainda isso, eu falei, mas eu sei o que eu estou plantando. Isso está muito difícil, mas eu sei que eu estou plantando. E aí, hoje eu colho, graças a Deus, eu colho muita paz, sabe? Mas, gente, como eu já colhei desespero. E assim, apesar de eu estar numa situação bem desafiadora, mas eu não estou mais no desespero. E para a honra e glória do Senhor, eu posso falar isso, sabe? Porque eu sei que não é de mim. Então, assim, essa questão da generosidade, gente, né, da fé, isso são frutos também, né, que a gente colhe através dos frutos do Espírito Santo. A gente tem que ter essa jornada de caminhada com Deus, né, em todas as áreas da nossa vida. A gente tem que realmente ter essa consciência do que a gente está fazendo, de como a gente está fazendo. E, às vezes, a espera, né, a espera é produtividade. Porque Deus, ele nos chama a caminhar com fé. E muitas vezes essa fé não é imparcialidade. Porque às vezes, dependendo da circunstância que a gente está vivendo, a gente pode analisar essa situação e falar assim, nossa, mas eu estou parada. Não, mas você está, né, no seu objetivo ali. Então, por isso que você tem que ter muita clareza para onde você está indo, né? O que realmente move o seu coração, o que realmente você quer, quais as metas que você estabeleceu ali, e ter essa confiança, essa certeza. Porque vai ter muitos barulhos, sabe? Muitos barulhos externos. Então, quando a gente não tem realmente essa confiança, essa certeza para onde a gente está indo, às vezes a gente pode se esmorecer e vir esses questionamentos, né? Essas dúvidas. Então, assim, hoje o Senhor, ele nos chama para a gente realmente fortalecer, né? É nossa confiança, o nosso equilíbrio nele, nos moldar realmente no nosso caráter, curar essas emoções que muitas vezes, né, ainda estão aí, enfim, né, chocando com muitas coisas dentro da gente, porque quando a gente fortalece a nossa fé, tudo isso ele se estrutura. Por quê? Porque é uma confiança tão grande, é uma certeza tão grande naquilo que Deus plantou no nosso coração, que nada faz a gente parar. Eu lembrei agora do meu pai, né? Gente, o meu pai, ele faz um negócio assim, que a gente olha para ele e fala, gente, esse negócio não vai dar certo. Não, meu pai é empreendedor do ramo de ensino. Ele tem uma escola e ele faz uns negócios assim, lá na estrutura da escola, que não é dele. Gente, ele alugou um outro ponto, né, bem grande lá em Itaituba, e aí ele praticamente refez a estrutura que não é dele. E quem olha assim, eu mesmo falo assim, gente, meu pai não tem um pingo de juízo. Por quê? Porque quem em sã sanidade mexe numa estrutura física, gasta muito dinheiro numa coisa que não é dela, né? A gente tem essa questão. Mas o meu pai, ele não ouve ninguém. Ele fala assim, eu tenho certeza, eu já vi essa escola assim, eu já vi assim, assada, eu já vi. Sabe? Ele vê
E ele só termina quando ele termina. Ele só para quando ele termina. E aí, no final das contas, sabe o que acontece? Tudo dá certo. O que ele pensou dar certo, volta o giro, aí ele consegue fazer, só que tem aquele tempo de perseverar, de muito, muito difícil, que é só investir, investir, investir. É muito tempo investindo, né? Por isso que quando a gente está ali olhando, vendo ele investindo, a gente não vê retorno, fala assim, gente, esse homem é louco. E aí ele já fez isso na primeira escola, fez isso na segunda escola, está caminhando para a terceira, aí eu já calei minha boca, né? Eu não falo mais nada, porque quando ele coloca o negócio para acontecer, a gente sabe o que ele faz. E é sobre isso, sabe? Isso me ensina que a gente tem que caminhar dessa forma com Deus, né? Que a gente tem que realmente olhar para aquilo e falar assim, se foi o Senhor que plantou, então é aqui que eu tenho que ir. Ele não ouve ninguém, nenhuma voz, nenhum conselho. Ele fala, não, mas eu já vi, Deus já me mostrou. Ele fala assim, né? E o negócio anda e no final dá tudo certo. Então, assim, é nesse sentido de confiança que Deus tem que me ensinar muito, sabe, ainda? Essa palavra falou muito ao meu coração, que Deus ele tem que realmente me ensinar muito, porque a gente está num aprendizado constante, né? Tem horas que eu já parei para me questionar em algumas coisas que eu estabeleci, né? Falei, Senhor, será? Ah, eu acho que eu acho que não era esse o momento, né? E é sobre isso, gente, é sobre a confiança. Deus, ele não se esquece de nós. Ele está todo o tempo realmente disposto a nos abençoar. Né? A palavra de Deus fala que ele se inclina para ouvir as nossas orações, para ouvir as nossas súplicas. E quando a gente coloca as coisas realmente diante da presença do Senhor, não tem como dar errado. Não tem como dar errado, porque o Senhor ele vai se instruindo. E quando você está querendo sair da rota, o Espírito Santo vem te apruma, e vem outro e te apruma, e ele vai colocando as conexões certas, né? E é sobre isso. E Deus vai te realmente impulsionando. Quando você realmente coloca na presença do Senhor e tem realmente essa certeza, né? Essa confiança que Ele realmente está agindo por você. E é sobre isso. Eu tenho até umas perguntinhas aqui. Deixa eu ver se eu não saí da... Né? As perguntinhas que eu coloquei aqui foi o seguinte: em que área da sua vida você tem sentido impaciência? Você tem sentido impaciência? Qual que é a área da sua vida? Né? Que, igual eu falei hoje, né? Que essa semana eu estava muito impaciente. E o que que acontece nessa questão da impaciência? Quando a gente não sabe qual que é a direção realmente a gente tem que seguir, essas questões do dia a dia, dos pequenos desfalques do dia a dia, às vezes pode nos desestabilizar. E aí é onde vem as consequências do que a gente fala, né? De como a gente age. Eu fiquei muito impaciente. Teve uma hora, gente, que eu queria, de verdade, eu estava querendo sumir. A minha cabeça doeu, a minha filha ficou doente, aí depois aconteceu umas outras coisinhas aqui, sabe? O coração da gente vai indo, e eu também estava de TPM, tá? Detalhe. Só que eu não sabia. Aí, o que que acontece? Foi juntando tudo ali dentro de mim, que eu comecei a chorar, falei, quer saber? Eu vou dormir. Porque eu comecei a falar um monte de coisa para os meninos, sabe? Os trem bagunçados, desorganizados, comecei a falar. Falei, quer saber? Vou dormir. E fui dormir, no outro dia acordei melhor. Então, assim, essa questão. Às vezes, quando a gente está passando por uma situação adversa, a gente, às vezes, semeia, né? Faz coisas que não convém, não condiz com aquilo que a gente, com o propósito que a gente está querendo seguir. E, às vezes, isso pode atrapalhar. Por quê? Porque você se desespera ali com o momento, ou então age imprudentemente mediante a sua circunstância. Por isso que tem que estar bem claro para onde a gente quer ir. Tem que estar bem claro o sentido que a gente está caminhando. Por quê? Porque esse processo aqui, né, da caminhada, vai acontecer muitos desafios. Se você não tiver certeza para onde você está indo, isso aqui pode te desaprumar. E acaba que, para chegar ao seu objetivo, você demora mais do que o necessário, entendeu? Demora a chegar lá na bênção, demora a chegar no objetivo. Por quê? Porque a gente se perdeu aqui no meio do processo. Então, a gente tem que estar com isso bem claro, porque tudo nos leva, toda a nossa jornada nos leva para o objetivo final. Né? Então, a gente tem que realmente ter essa consciência de como a gente está agindo no agora. Eu acho que para quem tem filho, não sei se é porque eu tenho 3, né? Para quem tem filho é tão desafiador, gente.
tão desafiador manter, sabe, essa sanidade todo tempo, mas Deus dá graça, né? Se Deus deu, Deus dá graça. Então, essa é a primeira pergunta para você refletir, tá? Em que área da sua vida você tem sentido impaciência? Para você refletir nesse sentido. E quais metas você já pensou em desistir? Analisa e reflita mediante o que eu falei. Você consegue reconhecer que mesmo sem ver os frutos, Deus já tem feito algo novo dentro de você? E essas são as perguntinhas que eu vou deixar para vocês refletirem, que é mediante ao nosso exercício prático. E para finalizar, eu convido vocês a orarmos juntas aqui, né? A nossa oração de hoje fala o seguinte: Senhor, ajuda-me a semear com generosidade e perseverar com paciência, que eu não me deixe abater pela demora, mas que a minha fé seja fortalecida no processo. Ensina-me a confiar no teu tempo perfeito, sabendo que a colheita que preparas é maior do que eu posso imaginar. Dá-me um coração grato e firme, para que eu possa honrar-te em cada passo desta jornada. Em nome de Jesus, amém. Alguém quer comentar algo? Está aberto o momento.